Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Da Vinci. Sem código. E sem filtro. Santa Tartaruga. E finalmente! Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Henrique Amarino, Foca. E eu sou o Alexandre da Leste. Aê! Olha, é o seguinte. Se Leonardo da Vinci. Por que é que eu não posso dar dor? Ó. Será essa música de intervalo? Não sei. Corra lá pra metade do programa que talvez você saiba ou não. Interrogação. Interrogação. Olha, duas coisas. Por que finalmente? Porque, por incrível que pareça, essa já é a 10ª vez que a gente tenta gravar esse programa em 24 horas. Vero. Então, se você está ouvindo esse, é porque deu certo na 10ª tentativa. Fizemos as oferendas necessárias a Leonardo da Vinci. Olha, rapaz. Fica quieto, né, Alexandre? Fica quieto. Não retoma a brincadeira maldita. E é um tema que o Foca queria fazer faz tempo, não é, Foca? O Foca, que vocês já conhecem, é membro honorário de Uma Conversa, é o terceiro participante verdadeiro de Uma Conversa, olha, né? Se nós somos os pais ou as mães, o Foca Sim. é aquele tio que quando visita traz doce gostoso. Olha aí, é verdade. Eu tenho enchido o saco faz tempo para fazer esse programa e, curiosamente, esse programa tá saindo hoje, domingo, e quarta-feira o Leonardo faria 568 anos. Então é aniversário do Léo. Olha aí, essa malandragem a gente não tava sabendo. É um Alexandre, programa tá especial que ninguém sabia. Rapaz, parabéns, seu Léo. É isso aí, Deus abençoe. Opa. É nóis. Bom, é o seguinte, em tempo de pandemia, aliás, vamos datar, não é? A gente está aí na 3ª semana de quarentena aqui em São Paulo por conta da pandemia do novo coronavírus. E nesse tempo, quem tem a honra de ter um Yamarino no podcast é um luxo, não é? É um luxo grande. Aí, cada né? um E a tem um gente Yamarino pode se que dar ao merece. luxo de ter um Yamarino, né? Cada um tem o seu. verdade. Olha, é um luxo ter um Yamarino no podcast e a gente tem o nosso. Não para falar de vírus, não é? Mas para falar de Leonardo da Vinci. Chega de coronavírus, né? Gente. Chega de coronavírus. Pois é, chega. Não aguento mais. Falar da cura. A cura Bora falar da cura. É a informação. Informação, É a cultura. hidrocloroquina. É nóis. É a cura da cultura. Bom, pessoal, é o seguinte. Talvez muita gente esteja entrando aqui nesse programa pela primeira vez para ouvir exatamente isso que eu vou falar agora. Eu deixei a vida de ministério de presbítero na Igreja Católica Apostólica Romana. Continuo católico, apostólico romano, sigo minha vida e toco ela agora de uma outra maneira. É isso que tenho a dizer. Em nome da minha privacidade, eu peço então que não perguntem, peço então que não façam comentários, porque serão na página de Uma Conversa qualquer coisa que será feita ou ser colocada em relação à minha vida particular. Eu já combinei isso com o Alexandre, nós vamos tirar. Não é? Peço respeito à minha privacidade. Uma outra coisa, continuo amando os ouvintes na mesma intensidade, a gente vai continuar fazendo as coisas com o mesmo carinho, sendo que agora somos um podcast não de um padre, éramos 2 padres e agora chegamos a uma nova configuração, porque chega de programa com padres, nós agora somos um programa de ex-padres, não é isso, Alexandre? É isso mesmo, e sempre cabe aquela oração por nós. Tenho certeza que muitos já faziam e continuem fazendo e com certeza continuem contando com as nossas orações do sacerdócio comum de todos os leigos ou todos os batizados. Exatamente. Continuo e permaneço católico, é assim que sou, é assim que vamos caminhar. Bom, é isso, disclaimer feito, vamos pro jogo. E o jogo é de quem hoje? De quem? Olha, o jogo é meu. O que você sabe sobre Leonardo da Vinci? É o passa do O Foca já é tão da casa que já tá até propondo o jogo, né? Peraí, vamos lá. O que a gente sabe sobre Leonardo da Vinci? Sim, é uma disputa. Como é que vai ser? São 10 perguntas, eu vou fazer as perguntas, vocês têm as respostas aí na tela de vocês. Quem acertar mais perguntas ganha uma mariola.
Não, uma paçoca, ok. Uma paçoca. Mariola, é bom também variar, por que não? Ganha um torrone em homenagem ao Leonardo. Boa! Olha, eu gosto de torrone, viu? Quase tanto quanto eu gosto de paçoca. Aê, torrone, hein, Alexandre? Aqueles torrone de Roma, bicho. Porra! Melhor do que o torrone, só o taralo. Alexandre, você lembra? Meu Deus. Ai, Foca, a gente passou 20 dias em Roma, Veneza e todos os outros lugares procurando um tal de um taralo. Que é um biscoitinho de polvilho. Que é coisa que vó faz, não se vende. E acharam ou não? Uma vending machine. Nossa senhora, que beleza, hein? A gente foi nas lojas mais chiques, né, Alexandre? Ô, Foca, e os caras falavam assim, pergunta aí, você que tem um italiano melhor. Aí eu falava assim, c'è taralo? Mas eu falava com uma cara assim de, meu Deus, os caras estão me sacaneando. Olha, o Sérgio que tá nos ouvindo, perdoa esses meninos, por favor. É mesmo. Ai, rapaz, E as moças respondiam com uma cara assim de... Meu Deus. Foi, olha, onde a gente andava, a gente viu uma coisa mais chique, c'è taralo. O Alexandre fazia até a mãozinha. Ô, gente, vamos pro jogo, pelo amor de Deus. Vamos lá, Vocês estão atrapalhando o jogo do Leonardo. Vamos lá. Pergunta olha, número o programa 1. hoje vai consistir em o Foca tentando falar de Leonardo da Vinci e a gente sendo orelha e tentando atrapalhar o menos possível, não é isso? Vamos em frente. Sem problema. Vamos lá. Pergunta número 1. Em qual estado-nação do território que atualmente corresponde à Itália nasceu Leonardo da Vinci? Tem 4 opções: Florença, Veneza, Milão e Gênova. É isso aí. Façam suas apostas. Isso é conhecido, né? Florença, né? Vamos em frente. Olha, não, na verdade, ele nasceu em 20. O senhor não prestou atenção na pergunta. Ele nasceu... perguntou e... Vai ser. Ele nasceu em 20, que é um puxadinho de Firenze, de Florença. Sim, é que a pergunta é em qual estado-nação do território. Então senhor... na Curitiba do século XVI. República de Florença. Abraço, curitibanos. Vamos lá. Então, empatamos, Alexandre. Pergunta aí, número 2. Qual é a origem do sobrenome de Leonardo? Alexandre, já respondeu. Então, alternativa 1. 20 era um sobrenome oriundo da nobreza feudal da região. 2. 20 era um sobrenome tradicional desde o antigo Império Romano. 3. O sobrenome remete à origem do local do seu nascimento. 4. Flexão do vocábulo vinco, do latim, que significa alcançar a vitória, vencer. Olha aí, boas opções, hein? É verdade, Alexandre, esse do latim aí? Você que... Responda uma pergunta. Responda uma pergunta. Vocês estão acabando com o jogo. Não. 20. Não, o nome remete à origem do local do seu nascimento, não é isso? Eu vou nessa também. Eu também. Empatamos. Né? E aí, Foca? Certa resposta. Da 20. Que nem Bin Laden, Ben Nazarin, alguma coisa assim. Vamos lá. 3, Foca. Com quantos anos Leonardo ingressou em um ateliê para se tornar aprendiz? Olha, essa é difícil. Agora, aqui separarão os homens das crianças. Essa é boa. 15, 16, 17 ou 18? Olha Eu vou pôr que é 15. Caramba. Putz, eu vou colocar 15 também. Erramos junto, Ferreira. Erraram juntos. 17 anos. Foi essa. 17 anos. Ele entrou no ateliê pra não pegar exército. Começou meio tarde, né? Ele entrou no ateliê pra não pegar exército. Vamos lá. Menino meio com déficit de atenção, né? Pois é. Não queima a pauta, Alexandre. Vamos em frente. Começou tarde na escola. Quem foi o mestre de Leonardo nesse ateliê? Olha aí. Agora eu quero ver. Essa é fácil. Marco Dogiono, Fiorenzo di Lorenzo, Andrea del Verrocchio ou Sandro Botticelli? Fala. Deixa eu ir primeiro, Alexandre. Se você sabe, eu vou chutar. Olha, eu tenho que fazer aqui uma menção a Fiorenzo di Lorenzo, que é um nome bom, viu? Nome bom, nome bonito. É rimante. Sim. Mas Fiorenzo eu vou de Andrea del Velho Olho. Verrocchio. Verrocchio. Eu vou no Botticelli só pra ir diferente do Alexandre, vai. Vai, boa. Vamos lá. Olha a cara do Verrocchio. Andrea del Verrocchio.
Olha, Pergunta número 5. Rapaz, mas olha essa sobrancelha vulcano, hein? Caramba, mano. Vai, vambora. Pergunta número 5. Leonardo não trabalhou para qual dessas personalidades da época? Lourenço de Médici, de Florença. Papa Alexandre VI. Ludovico Sforza ou Ludovico il Moro, de Milão. Ou Rei Francisco da França. Para quem ele não trabalhou entre esses três aí. Eu vou chutar no Alexandre VI, esse fiá da mãe aí. É Alexandre Borgia. É o Borgia. Exato. Acertaram. O Borgia gostava de outro cara, não é? De outros pintores, né? Não trabalhou pra ele, mas quase. Não queima a pauta, vamos pra pauta. Não queima a pauta, tem treta. Não trabalhou porque não assinou a carteira verde e amarela. Pergunta 6. Não abriu o MEI, vamos lá. Qual dessas obras não é de Leonardo? Ginebra de Vinci, Homem Vitruviano, A Virgem das Rochas, A Sagrada Família, Canigiani. Essa é difícil, hein? Qual não é de Leonardo? Agora eu vou de A Virgem das Rocas. Das Rochas. Eu vou de Pedro? Sagrada Família. Exato, Pedro tá certo. Olha aí. Sagrada Família, Canigiani. Ele não pintou. Eu nunca vi uma Sagrada Família do Da Vinci. É, porque ele não pintou. Parabéns. Pois é, aí, tá vendo? Olha aí. Eu fui por exclusão. Tamo empatado, é isso mesmo? Brasil. Calma, Brasil. Tamo empatado. Vamos lá. Pergunta número 7. Qual técnica de pintura Leonardo usou em Mona Lisa? Mas essa eu sei, já vou pôr já. Unione, aquarela, sfumato ou frottage? Sfumato. O homem que inventou. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Alexandre. Não, vou de esfumato que ele inventou. Boa, isso daí. Olha a pauta queimada de novo. Pergunta número 8. A qual movimento artístico pertenceu Leonardo? Mas tá fácil esse teste. Sim. Tá mesmo. Realismo, renascimento, romantismo, revivalismo. Renascimento. Cara, revivalismo. Tá é anterior aos tribalistas. Renascimento, né? Renascimento. Essa eu não posso errar, pelo amor de Deus. Pergunta número 9. Na corte de Milão, essa é boa pergunta. Qual função Leonardo não desempenhou? Olha. General do Exército, organizador de festividades, arquiteto militar, decorador. O que ele não fez? Bicho. Certeza que ele era promotor de festa, ele foi sim, tenho promotor certeza. De festa e decorador já tava no pacote de artista. Já. Arquiteto, ele era bom no desenho. Sim. Ele não era Morão, pronto. General do Exército. Acertemos. Tá não vendo? foi Heleno, não foi. Exata não resposta. Agora a pergunta final, pra gente ver se desempata esse jogo. Vamos lá. No território... Tá empatado, é? A gente vai descobrir no final, né? Porque o teste só dá a resposta no final, mas eu tenho a impressão que tá empatado. Pergunta 10. No território que corresponde a qual país atualmente morreu Leonardo? Mas que teste fácil. Rapaz. Tem uma flor de lis no chão ali, eu vou chutar França. Rapaz, é França mesmo, que ele tava lá trabalhando pra corte do rei da França. Acertemos. Certa resposta. É a França mesmo. E aí? Aê! Quantos pontos? Eu acertei 8 de 10. Eu acertei 9 de 10. Também, morou na Itália, é justo. Olha o vencedor do Torrone, Alexandre Ferreira. Aí, vamos pro tema, vai, gente. Na época em que chegou a inquietante marca dos 30 anos, Leonardo da Vinci escreveu uma carta ao governador de Milão, listando os motivos pelos quais o governante deveria lhe dar um emprego. Ele tinha sido pintor de moderado sucesso em Florença, mas enfrentava dificuldades para entregar suas encomendas e, por isso, decidiu procurar novos horizontes. Nos primeiros 10 parágrafos, enalteceu seus talentos como engenheiro, incluindo as habilidades em projetar pontes, canais, canhões, veículos blindados e edifícios públicos. Foi só no 11º parágrafo, e bem no fim, que ele mencionou que também era artista. Da mesma forma, na pintura, eu posso fazer tudo o que for possível, escreveu ele. E podia mesmo.
ele se tornaria o criador de duas das pinturas mais famosas da história, A Última Ceia e Mona Lisa. Mas na sua cabeça, ele era um homem tanto das artes quanto da ciência e da engenharia. Dotado de uma paixão ao mesmo tempo leve e obsessiva, mergulhou em estudos revolucionários sobre anatomia, fósseis, pássaros, coração, máquinas voadoras, ótica, botânica, geologia, dinâmica das águas e armamentos. Foi assim que ele se consagrou como o arquétipo do homem da Renascença, uma inspiração para todos os que acreditam que as infinitas obras da natureza, como ele mesmo disse, estão interligadas em uma só unidade, repleta de padrões maravilhosos. Acredito que o Foca esteja chorando ao ouvir esse texto. Olha, estou me segurando aqui, ainda bem que o microfone estava mutado. Que tem edição do Foca, não é? E aqui a gente tem uma introdução do mano que será homenageado porque faz aniversário na quarta-feira, depois da publicação desse programa, e de fato um gênio, Leonardo da Vinci. Eu queria aproveitar, começar a falar só um teaserzinho desse cara, e depois o Alexandre vai tratar do tempo. Nosso medievalista aí vai tratar do tempo em que isso tudo ocorreu, né? Eu só queria dizer por que eu sempre fiz questão de gravar um programa sobre esse cara e por que eu sou tão fã, né? Eu acredito que em tempos atuais, né, que a gente vive um quase retorno de obscurantismo e de tanta coisa, de tanto achismo e descolação da realidade, a gente falar de um sujeito da razão, um sujeito da experiência e principalmente um sujeito que se maravilha com toda a criação à volta dele e que se motiva a ser curioso e a ser produtivo à sua maneira até o fim da vida. É um sujeito muito cativante e é um tipo de alma que eu acho que falta para o nosso mundo, e porque eu também acho que ele é um dos caras mais injustiçados da história que a gente vive. Olha que eu estou falando de um pintor reconhecido mundialmente, possivelmente tem uma ou duas obras mais conhecidas do mundo, mas eu cravo que para mim ele é uma das personalidades mais injustiçadas, e talvez isso mude daqui a algumas décadas, mas para isso eu quero falar de Leonardo, sempre quis falar, e assim, vou continuar estudando a vida inteira e não vou saber uma parte do que foi esse cara. Peço desculpas ao mestre Leonardo, onde ele estiver nos escutando, porque vamos falar muito céu, e vai faltar coisa. O cara foi muito grande. O Da Vinci é gênio. O ruim é que quando a gente usa a palavra gênio pro Da Vinci, todo outro que a gente chama de gênio é aquele sempre velho problema, né? Como é que você vai comparar um homem como o Da Vinci? É impossível, né? E achar que Da Vinci é só mesmo a Mona Lisa e a Santa Ceia. Exato. É nesse ponto que eu gosto sempre de falar que ele merece mais atenção, mas a gente vai chegar lá. Para isso, acho que o Alexandre pode falar um pouquinho de onde esse cara nasceu, em que tempo esse cara, em que mundo esse cara viveu. Foca, uma coisa que você tem que guardar pra vida. Nunca pra um cara que estuda filosofia, você fala assim, vai tratar do tempo, que você vai cair numa furada, bicho. Que agora acabou o programa, ele vai ficar aqui falando. Porque o cara começa a fazer digressão sobre o tempo, vai ser complicado. Ele vai chegar na flecha lá, né? Heráclito e Parmênides. Rapaz, Zenão de Eleia. Vamos lá, serei mais prático. 1452, o que tava pegando? Boa, não, então, vamos falar um pouco do contexto do Leonardo, que é exatamente o meio do século XV e o lugar, que é Florença. Mas antes de falar de Leonardo, a gente pode dar um salto para trás, lá no século XIV, finalzinho do XIII, e nós temos que falar de Dante Alighieri. Sim. Que é um florentino também de primeira grandeza e que de certa maneira inaugura o Renascimento, né? Além de ser o patrono da língua italiana, né? Além de ser o patrono da língua italiana. Sim. É outro que o Foca é fã, né? Olha, vamos fazer uma trilogia aqui. A trilogia... Bom, nessa trilogia, quem que você colocaria de terceiro?
Puxa vida. Tem um cara que eu gosto muito que não tem nada a ver com eles dois. Não seria, mas seria o Einstein, cara. É um cara que tem uma biografia muito interessante. Mas tem que achar um outro italiano aí pra você encaixar nessa trilogia. Não, seria legal achar um florentino. Isso aí não é muito difícil, não. A gente procura. Mas aliás, o que tem? Qual é da água de Florença, hein, Alexandre? Que tem tanta coisa assim. Olha, eu vou dizer pra você que... Então, vamos lá, vamos pro contexto. Primeiro, o contexto de Dante Alighieri. Não só Dante, mas tem um monte de gente. Eu vou citar só mais um e vou esconder um ouro aqui, que quem sabe vai ser um programa lá na frente. Mas, por exemplo, em Portugal, ao mesmo tempo que tinham Dante fundando a língua italiana, tinha um Santo Afonso X, o Sábio, fundando a língua portuguesa. Assim como Dante escreve a monumental obra da Comédia, Santo Afonso, o Sábio, faz as Cantigas de Santa Maria, que são o cancioneiro mais importante medieval que se tem notícia, assim, de documentado, né? E então Dante, ele começa ali o movimento do Renascimento. Por quê? Porque ele ousa fazer uma filosofia ou transpor aquilo que se ensinava nas escolas. Não se pode falar ainda muito bem de universidade, mas se pode falar de centros de estudo. Transpor esse saber que era escolástico, digamos, para os meios populares através, no caso de Dante, da arte literária, né? E isso, de alguma maneira, pega muito bem em Florença, e isso não vai parar até o tempo de Leonardo, né? Acho que esse é o primeiro ponto importante, né? Sim. Sim, e o ponto interessante que o Dante também inaugura aí, não sei nem se ele é o primeiro, mas ele inaugura, é que ele começa a retomar coisas da cultura antiga da própria Itália. Por exemplo, o poeta Virgílio, que está presente na obra principal, na Divina Comédia, é um poeta romano. Uma licença, Virgílio, que tem a bela frase: o amor vence tudo. Pronto, desculpa, eu precisava fazer esse parêntese. Então importante, pertinente. Eles acabam iniciando esse processo, né, dos renascentistas de retomar conceitos daquela antiguidade clássica, que era um tempo perdido depois de muitos séculos de Idade Média, né? Então... Eu sou. O Alexandre, você fala tempo perdido de Idade Média, o Alexandre fica bravo, Fogo. Não. Vai derrubar a ligação. Veja, eu não vou pelo lado, eu nunca vou pelo lado de dizer o lance de Idade das Trevas. Não, eu até vou retomar mais à frente o lance das invenções, porque eu sempre acho que essa palavra é injusta. Porque tudo é um processo, né? Como dizia o Carl Sagan, que a gente gosta, o ser humano chegou nas estrelas se apoiando nas costas de gigantes. Então, tudo é processo, claro. Sim. Eu só quero dizer que no Renascimento, eles em si preferiam olhar para uma parte antiga, clássica, de grego, de romano, que eles achavam na mente deles que era um conhecimento que devia ser retomado, que marcaria uma nova era e etc. Então, isso daí pra mim é coisa de modernista, iluminista, que não estudou a história medieval e que implantou isso na nossa cabeça. Tá. Né? Alexandre, mas o iluminismo é uma continuidade da Renascença, Alexandre. Então, mas exatamente, você vai renascer o que se nada morreu? Entendeu? Quando você estuda a Idade Média, você vai ver que esse negócio de renascimento é uma bobagem, é um nome errado. Estava acontecendo muita coisa importante ali. O nome pegou, Renascimento. Mas você acha que não é Renascimento? Não por tem conta Renascimento. Mas você não acha que é um pouco o nome por conta também das descobertas geográficas, essas coisas? Não, olha, Renascimento, sabe o que é? É uma visão eurocêntrica pra você não falar do que estava acontecendo no resto do mundo. No Oriente. A gente já falou nisso nos programas do pensamento oriental também. Isso também é bem claro, assim. É claro que a gente, quando fala de história, desse tipo de coisa, a gente fala de Ocidente. A gente sabe que a gente está ignorando metade do mundo do que estava acontecendo pro lado de lá, né? Gente, essa querela tá... Ó, calma. Vamos fazer o programa andar, pelo amor de Deus. Então, vamos fazer o programa andar. Codex.
Vamos falar lá. Antes, o Foca falou aí dessa questão da retomada e tal. Claro que tá acontecendo esse movimento, mas esse movimento acontece muito antes, né? Eu vou dar um outro exemplo. No século XI, esse negócio de homem vitruviano tinha uma mulher tão extraordinária, tão genial quanto Leonardo, que era Santa Idelgarda de Bingen, que já desenhava o homem vitruviano, que já fazia descobertas de botânica, de anatomia. Idelgarda é fera, hein, o Foca? Sim, sim. O homem vitruviano que, como você disse, é um desenho que se tenta encaixar, né, uma teoria de um arquiteto romano, né? Marcos Vitruvius, que era um cara que também pegou um conhecimento grego sobre proporções e começou a estudar o corpo humano e começou a achar razões para fazer o desenho de um corpo perfeito. Então isso o do Da Vinci é famoso, mas isso é uma coisa bem de processo mesmo, como a gente está falando. Então, aí vamos lá. Leonardo da Vinci nasce em 1452. Em 1453, veja, um ano depois de Leonardo nascer, acontece algo que também é um marco do fim da Idade Média, que é a queda de Constantinopla, né? Queda de Bizâncio, que você tinha a grande capital, de fato, do mundo romano durante toda a Idade Média, né? Mais de 1000 anos. O que acontece? Quando os turcos otomanos chegam em Constantinopla, muitos artistas deste mundo, que era também grego, que era também uma mescla de cristianismo com o Oriente Médio, com aquele mundo helênico, migram para essas regiões, Veneza, Florença. Aí já tem uma pista de alguma coisa que aconteceu que vai fazer com que pareça que haja esse renascimento e tal, né? Então, você tem esse influxo de artistas vindo da região de Constantinopla, você tem a questão do comércio, do dinheiro rolando. Por que em Florença? Porque Florença era um lugar onde não havia um peso tão grande de um senhor feudal, mas tinha essa ideia bastante forte de que o comércio estava estabelecendo ali uma política que não era só na mão de alguns. Ô, gente, tá uma aula universitária isso aqui, hein? Curso sobre Leonardo da Vinci, filosofia medieval e todo o contexto, mas deixa eu entrar assim um pouco o Foca desse... gente... Esse é o programa mais bem produzido do ponto de vista de pauta que a gente já teve, né? Porque o Foca esse homem é organizado, meu Deus do céu, né? Veio trazer organização ao programa, né? Que nunca foi organizado, né, Alexandre? Não, a gente tem 4 pontos. Nossa, eu tô caotizando a pauta do Foca. do Foca. Mas essa parte me interessa muito, que são as teorias da conspiração que envolvem o Leonardo da Vinci. Tá, então antes de entrar na teoria da conspiração, Pedro, deixa eu falar de uma coisa importante também em Florença que estava acontecendo nesse tempo. E tem a ver com conspiração, Alexandre? Que tem a ver com... Você vai ver, rapaz, é um prato cheio. Porque, olha... Vai que a gente tem desse patrocinador, vambora. Olha, no mesmo tempo, né, contemporâneo de Leonardo em Florença, você tem Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Sem falar em Maquiavel, mas Maquiavel a gente fala mais pra frente. Mas Marsilio Ficino é nada mais nada menos que o cara que mais traduziu obras de Platão que estavam perdidas, né, do grego para não só o latim, mas também para uma língua popular, que populariza Platão naquele período, século XV. E Pico della Mirandola, ele é responsável por uma tradução de tradições cabalísticas e tradições do Egito Antigo também aconteceram em Florença, que é a tal da escola platônica de Florença. Então, você tinha em Florença, além do dinheiro rolando, além de muitos artistas, você tinha também uma filosofia popular aos moldes gregos sendo restaurada. E aí... Nisso você tem um carinha Leonardo que tá correndo por fora. Aí chega um cara chamado Dan Brown
Olha, Junta tudo isso. deixa eu tirar o bode da sala logo e falar de Dan Brown. Que eu quero começar falando de Dan Brown. O Dan Brown, e eu inclusive não vou falar mal dos livros, porque eu li os livros, eu li todos os livros de Dan Brown, eu acho que são todos parecidos. Você e Letícia Hashimoto. Acho que são todos parecidos e tal, e acho que ele escreve bem a parte de aventura, mas não passa muito disso. Ele teve o... É o Bernard Cornwell lá naqueles livros também. Ele teve duas ideias que fizeram ele criar o livro que acabou grudando no Da Vinci, né? Ele pegou a palavra Codex, ele pegou a palavra Codit, que são os cadernos que Leonardo deixou, e do que eu ainda vou falar mais à frente, e fez a brincadeirinha com o código, com o code, que na verdade tem a mesma raiz, mas não tem nada a ver, nunca existiu. Leonardo é um dos caras que deixaram mais registros de sua personalidade. Na biografia dele, o último biógrafo é o mesmo cara, por exemplo, que fez a biografia do Steve Jobs. O cara disse que é mais fácil, o Walter Isaacson, era o ex-editor do New York Times e da revista Time. Ele disse que foi muito mais fácil ele entender a personalidade do Leonardo do que entender do Steve Jobs, porque o Leonardo deixou 6.000 páginas, a gente tem hoje 6.000 páginas de anotações, de desenhos, de receita de comida, de receita para pintar o cabelo, de observações. Então, se tem um cara que não deixou as coisas escondidas, esse cara foi o Leonardo. O código era o ABC mesmo. O código era da cabeça do Dan Brown. Era uma enciclopédia, rapaz. Mas enfim, o que assim, poderia ser apontado? Coisas que artistas em geral, né, faziam na época e fazem, que eu faço no trabalho, que às vezes as coisas que você faz têm um significado por trás. Hoje a gente chama de semiótica, tem um monte de coisas desse tipo. Não tinha a ver com ocultismo, nem nada, era o prazer de dizer, organização, nem nada do tipo. Que eu tô enxergando rindo da cara do povo aí. Se tem um cara que não tinha relações, inclusive negativamente para ele na época, porque se comentava que determinadas ideias podiam ser heréticas, e nessa época nem existia o conceito de ateu e outra coisa que o Dan Brown menciona, que Da Vinci seria ateu e teria colocado uns códigos. Isso não tem nenhuma plausibilidade, todos os escritos dele não vão nessa linha. Então foi uma brincadeira que o Dan Brown fez com o nome do Codex para código e de coisas escondidas, e aí ele descobriu que o Da Vinci, como vários outros pintores, usavam a razão áurea, usavam linhas matemáticas, conceitos matemáticos nas ilustrações e tal, e ele começou a bolar que tinha um monte de coisa por trás disso aí, sem saber que a coisa era muito mais ampla, né? Matemática era um gosto muito maior dos caras, era discutido no dia a dia, não tinha muita coisa de mistério como acabou ficando pra gente. Ô Foca, o que dá a impressão é que assim, nós vivemos talvez um tempo mais obscurantista do que o tempo do próprio Leonardo da Vinci. E aí, sempre que você traz algum tipo de verdade, e como tem muita gente contestando tudo, então parece que você falar a verdade é você falar algo que estava escondido, entendeu? Então, você falar hoje que a Terra é redonda, parece que você tá falando uma novidade e parece que tem um porquê por trás disso. Mas não é, na verdade é só o que o Leonardo fez. É querer mostrar as coisas como elas são. Por exemplo. E não dar uma opinião e isso se tornar verdade, né? Porque quando você fala, por exemplo, que a Terra é redonda, tem gente que fala, essa é a sua opinião. Mano, dá licença. Olha, gente... Eu ia deixar pro fim essa frase, mas já que o Pedro falou de opinião, uma frase do Leonardo que vai muito bem nesse ponto a maior decepção que o homem sofre é sua própria opinião. Pronto, tá aí. E com essa frase edificante, a gente vai perder um pouco de dinheiro, a gente já volta. Leonardo
seus feitos geniais. Pintura, arquitetura, engenharia e muito mais. Da natureza tirou toda a inspiração e conheceu o espaço sideral. Grandes ideias, uma grande admiração, contribuiu com a ciência mundial. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Os cantos do planeta, seu nome circulou, feito um grande cometa. Se aventurou sobre os mistérios mais legais e, sobretudo, ele foi sensacional. Com seu legado de cultura nos brindou, deixando obras de valores sem igual. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Nós estamos neste programa falando sobre Leonardo da Vinci. Já tiramos essa ideia de código para lá e agora vamos ao que interessa. Este homem, segundo alguns, um homem zarrão, um modelo de homem daqueles, como se diz, de... Como é que a vovó dizia? H maiúsculo. Segundo Vasari, né? Segundo Vasari. Que é o Heródoto da história da arte. É o cara que escreveu o livro A Vida dos Artistas, que veio 50 anos depois do Leonardo, mas ficou pesquisando e babou um ovo pro Leonardo, falando agora... que era um homem bonito, que era um homem... que Deus só como fez jamais se viu. Que Deus só fez um e escondeu a receita. E, rapaz, os textos do Vasari sobre o Leonardo são incríveis. Não precisa tanto, né, gente? Não, mas... Olha... Mas imagina a personalidade desse cara. Porque você ouve a genialidade, você conhece aquilo que são as obras, mas todo mundo tem características muito pessoais, não é? De como somos, de como pensamos e tudo... Tem informação? Esse Vasari aí, rapaz, fala não fale mal de Vasari, não. Hã? Não fale mal de Vasari, não, porque Vasari, com essa obra aí, A Vida dos Artistas, ele funda a história da arte, mas praticamente ele funda a própria história, porque, assim, o que tinha antes mais parecido com A Vida dos Artistas? A Legenda Áurea, que era a vida dos santos, entendeu? Sim. E Vasari, na obra A Vida dos Artistas, faz também todo um apanhado de técnicas de pintura, de técnicas artísticas. E então, se pode dizer que Vasari também vai, inclusive, ajudar na própria fundação do que depois vai se chamar de método, né? Método artístico, mas não se distingue muito bem. Então é também o método científico, vai sendo fundado nessa própria obra. Claro, é um cara do século XVI. Ele tá com a cabeça ainda não sistematizada como nós imaginamos hoje.
né? Então tem muito de lenda, tem muito de hiperlativos, mas fez um trabalho e tanto, sobretudo para se conhecer o que era o artista renascentista. Sim, Tá, tô brincando. Agora... Tá vendo? Não, olha, o Alexandre hoje tá pra defender aí, hein? Não fale que a Idade Média é a Idade das Trevas, não fale de Renascimento. Agora, não fale mal de Vasari, mas vamos falar da pessoa, do homem. Sim. Bom, o Da Vinci, ele acaba sendo um exemplo meio fora do seu tempo, porque ele tem características da vida dele que remetem muito ao nosso tempo. Olha que coisa curiosa. Ele é um sujeito nascido de um... Ele é um filho fora do casamento. O pai dele teve um filho com uma camponesa e, por isso, não pôde registrá-lo com o nome da família e nem bancar os seus estudos e tal. Como filho bastardo, ele acabou sendo pegado para criar pela família do pai, mas ele foi deixado solto, sem a educação que toda a família tinha tido. Toda a família eram tabeliões em Florença. Sem a educação da família, ele teve a liberdade de não ser só um tabelião. Ele começou a explorar o mundo à sua volta e decidiu que queria seguir nessa vida de arte. E a família, que era de Anciano, na região de Vinci, na grande região de Florença, acabou mandando ele para Florença para estudar com o Verrocchio, que era um artista muito importante, que tinha um sistema de outros artistas na cidade. É muito interessante dessa época também esse esquema dessas guildas aí. A arte começa a ter essa característica que hoje as agências de publicidade, agências de design, escritórios de arquitetura têm. O artista, ele não trabalha sozinho e ele não fica lá sentado esperando a inspiração. O ateliê dos artistas acaba sendo um negócio super capitalista mesmo. Os caras vendem projetos, os caras vão atrás de conseguir fundos e etc e tal. E com isso tem a contratação de vários outros artistas subordinados, e foi nessa que o Leonardo entra, né, para trabalhar nesse grande escritório de arte do Verrocchio, né? Eu diria, Foca, e aí você me corrige se eu estou errado, esse é um ponto que muda da arte antes e depois do Renascimento, porque essa ideia do capitalizar a arte, de correr atrás de quem patrocina, isso se torna algo muito pujante e faz movimentar mesmo esse, digamos, incipiente mercado da arte, né? Exato. Uma coisa também interessante que eu não tinha pensado e estudando eu entendi, foi que com o surgimento dessa classe nova, que eram os burgueses, já que a cidade estava comercializando bastante e tal, esses caras que estavam ganhando dinheiro e não eram nobres, não tinham grandes nomes e tal, esses caras queriam ostentar. E como é que eles ostentavam? Eles contratavam artistas para pintar, para fazer escultura, para fazer grandes casas e etc. Então, uma coisa foi alimentando a outra, né? E aí tem toda essa vontade de voltar àquilo que era grande lá atrás, porque agora isso faz sentido, né? Você tem que buscar novas inspirações. E ao mesmo tempo é interessante porque se busca lá atrás os modelos gregos, mas as temáticas ainda são cristãs. E aí se tem o questionamento se essa religião refletida na arte renascentista, ela é mais herética, ela é mais pagã ou ela é mais cristã. Porque começa elementos de sensualidade, começa uma certa ruptura com os esquemas quadradinhos da arte sacra até então, que você pode ver. E tem umas loucuras que você olha que é obra religiosa e fala, não. Você não acha que a galera usava o veículo da religião como chance de ter alguém que fossem seus mecenas para eles poderem produzir? E aí colocava as loucuras, despirocava, né? E tudo mais. Exato, a religião pagava. O cara dava uma despirocada e tal, mas ele falava, eu vou usar o tema religioso e vou pintar a loucura toda. Eu acho que é mais que isso, Pedro. Eu acho que, na verdade, é assim, os caras querendo ir até onde não se tinha ido, entendeu? Então tinha coisa que pegava bem, tinha coisa que não foi tão bem assim, né? Tanto que aí é importante a gente retomar Leonardo, porque enquanto alguns estavam indo lá para trás, lá para os modelos gregos, outros queriam purificar os modelos sacros que já se tinha, Leonardo volta o seu olhar para a natureza.
né? Exato. Leonardo quer pintar um cavalo, ele quer olhar o cavalo real e quer transpor esse cavalo para o seu desenho, para a sua arte. E se o cavalo for meio torto, melhor ainda. Aí ele inventa uma técnica, e eu que desenho, não é? Porque quem desenha... Bom, eu desenho comics, né? A gente tem linha definindo as coisas, né? Então, você tem uma linha definindo o rosto, você tem linhas definindo o nariz, e quer dizer, é uma arte muito mais simplificada, não é? Já o Da Vinci inventou algo que vai além disso, não é? Ele fala, não, ele inventa o tal do esfumato, não é isso, Foca? Que é o quê? É para reproduzir aquilo que é a relação da pele humana com o cenário. Tudo bem que tem umas malandragens aí no meio. Aí o Sérgio vai me escrever pistola agora, né? Tem umas malandragens, a questão também de como você compõe o fundo e tudo, não é? Mas tá uma invenção aí, essa busca de perfeição, de reproduzir a perfeição humana, animal, da natureza. Tem um grande ganho que é, por exemplo, essa técnica do esfumato, né? O esfumato acabou sendo uma invenção que refletia a personalidade do Leonardo. Se tem uma coisa que a gente não mencionou no começo, foi que quando o Leonardo tinha 2 anos, o Gutenberg inventou a prensa. Então o Leonardo cresceu num mundo com livros. E era interessante que na época os letrados tinham preconceito contra livros. Eles entendiam que isso era uma banalização da cultura. Porque a cultura deveria ser Era uma inovação. Então, eu gosto de Leonardo, eu acho que é atual, quando eu vejo essa molecada da periferia, essa molecada da internet e tal, porque Leonardo tem muito disso. Ele é o cara que cresceu sozinho, lendo sozinho. Ele é o cara tratado como o homo senza lettere, que ele mesmo fala várias vezes, que ele era meio entendido como um cara sem estudo. Porque ele não falava latim. Que é um pouco pra tirar o sarro, né? Ele não falava latim, ele não tinha tido educação formal, ele aprendeu tudo sozinho nos livros e tal, mas ele tinha o orgulho de dizer que ele era o cara formado pela experiência. Porque ele foi atrás dos fatos, porque ele observava e tudo que ele sabia vinha da experiência. O esfumato é um caso desse. O Leonardo sempre disse que não existe linhas na natureza. Quando você olha uma pessoa no horizonte, ela não tem um contorno. Então, ele lutou muito, e você pode ver nas obras dele que ele evoluiu. No começo não era assim. Ele lutou muito para elevar o chiaroscuro, que era a técnica que já existia de sombreamento, e para transformar as coisas com esse esfumato, para que as coisas não tivessem linha, para que as coisas parecessem mais com a natureza e que para ele conseguisse reproduzir, ser mais fiel mesmo. Ele estudou botânica para desenhar a planta, ele estudava a formação das rochas para desenhar as rochas do fundo, ele estudou anatomia para desenhar o sorriso de Mona Lisa. Acho que a gente vai chegar em Mona Lisa depois. Aliás, talvez a Mona Lisa seja o melhor exemplo desta perfeição, você não acha? A Mona Lisa... Sobretudo pelo tamanico que ela tem. A Mona Lisa é a obra da vida dele, né? Se você pensar que ele morreu num quarto com 3 pinturas e ele levou a Mona Lisa por acho que 2 ou 3 décadas com ele, não entregou, e quando ele morreu ela estava no quarto dele. Ela era o trabalho que ele sempre mexia, né? E ela meio que representa tudo que ele buscou na vida. Hoje em dia se fazem análises ultravioleta nela, se descobrem que ela tem 18 camadas de pintura a óleo, que é uma característica da vida do Leonardo. Ele pintava devagar, ele era enrolado para entregar pinturas, porque ele gostava de pintar devagar, de pensar, tinha um baita déficit de atenção. Os cadernos dele provam isso. Enquanto ele está desenhando uma pessoa, dali a pouco ele está desenhando um paraquedas, como funcionaria um paraquedas. Depois, na sequência, ele está desenhando a cara de um louquinho da rua, e embaixo ele coloca a receita para pintar o cabelo de loiro escuro. Deixa eu fazer um parêntese. Terrível. O Foca falou aí que o Leonardo era um mano da periferia. Eu acho ótimo, dos registros de Vasari, ele dizer que Leonardo da Vinci era o melhor declamador de rimas do jogo de improviso da praça do seu tempo. Ou seja, ele era um MC de batalha de rap, mano. Pois é. Música é uma das coisas que não se fala muito. Eu acho que a primeira paixão dele foi a música, porque ele começou a descobrir que a música tinha relação com matemática. Exato. Daí ele foi para escrever
aí começou essas coisas de teatro também, que a gente não tem tempo para falar de tudo, mas assim, Sim. ele foi para a corte em Milão e acabou sendo cenógrafo daquelas super festas, e depois acabou sendo arquiteto, trabalhando em restauração de igreja, trabalhando como engenheiro, a gente já sabe, criando obras, porque ele era aquele sujeito que vivia na corte e fazia o que tinha para fazer ali. Então precisa consertar uma igreja, precisa fazer uma ponte. Ele era o cara de toda a obra, mas ele tinha suas paixões principais, entre as quais não estava a pintura, aparentemente. Então, exato. Ó, eu, particularmente, não acho que... E a minha opinião, assim, vale um centavo furado, né? Mas, assim, eu não acho que o Leonardo é o melhor pintor. Assim, porque as obras de Leonardo me incomodam, sabe? Eu prefiro muito mais ver um Michelangelo, muito mais ver um Rafael do que as obras do Leonardo. Mas você entende que o Leonardo tinha uma fixação por uma reprodução da natureza como ela é. Diferente desses outros pintores que queriam consertar a natureza, exato, né? Que tinha uma certa soberba nisso, de querer consertar aquilo que Deus fez, fazer melhor do que Deus. E o Leonardo falava, não, assim, tem uma coisa boa naquilo que tá diante dos meus olhos, e eu não posso querer ser um pintor que vai fugir daquilo que é o modelo. Isso é interessantíssimo. Então, eu acho que como pintor ele incomoda. Agora, como desenhista, não há igual, não há melhor, com certeza. Eu gostaria de falar do Leonardo cientista, porque eu acho que esse sim é o injustiçado da nossa humanidade. Dentre as anotações dele, tem muitas teorias interessantes. Dentre elas, eu posso falar rápido, que ele descobriu conchas e fósseis de peixe nas montanhas perto de Firenze, e ele começou a rabiscar uma teoria de que aquilo não podia ser o dilúvio, porque não dava tempo, e que por isso o mar, aquele lugar já tinha sido mar. Outra coisa que ele descobriu nos troncos das árvores de observação é que os anéis dos troncos das árvores diziam um pouco sobre a idade da árvore, que é uma coisa super relevante em botânica. Outra coisa completamente diferente foi que ele observava muito o céu, e 100 anos antes do Galileu ele começou a usar vidro e lentes para enxergar, para olhar para as estrelas. Ele cravou que a Lua não tinha luz própria, a luz refletia a luz do Sol, e assim como a Terra. E eu acredito que ele devia estar imaginando o sistema heliocêntrico já, que o Sol, que a Terra que virava em torno do Sol e não o contrário, porque as anotações dele são muito interessantes, e é curioso que tudo isso vem um século antes do Galileu, que é considerado o pai do método científico. Eu acho sinceramente que o Leonardo, por várias outras teorias, deveria ser considerado esse primeiro cara que propunha as coisas, estudava, via que não dava certo e refutava, sabe? Tem uma teoria muito interessante do macrocosmo e microcosmo que ele faz uma analogia que a Terra é um ser vivo. Ele é o primeiro cara que fala isso. A Terra é um ser vivo. Então, as rochas são as estruturas ósseas. Os rios são os fluidos, o sangue da gente. E ele começa a imaginar que tudo desse macrocosmo é a mesma coisa do corpo humano. Ele meio que acha que ele descobriu a verdade de Deus. E ele investiga isso por muito tempo, e chega mais no fim da vida, ele simplesmente escreve uma coisa muito interessante, que ele fala assim, olha, a natureza realmente tem os seus fluxos, seus métodos, tem coisas parecidas e tal, mas a grande verdade é que a criação ela é tão vasta e maravilhosa que a gente não consegue compreender. É um cara assim muito cativante você ver os escritos do cara, da curiosidade e de assumir que estava errado em várias coisas, sabe? Eu acho. O cientista original faz isso, né? Eu acho que o gênio de Leonardo é um pouco fruto do seu tempo. Essa história de macrocosmo, microcosmo era o que se falava ali na escola platônica. Sim, né? Com certeza, né? Com certeza. Então, assim, o que eu acho interessante é que enquanto nos meios eruditos se tinha toda uma preocupação
em mostrar que você sabia o que estavam lá nos grandes da história, nos grandes pensadores e tal, essa febre de tradução que se tinha, essa ânsia por querer trazer todos os pensamentos de todos os cantos do mundo para aquele lugar, no caso Florença. Leonardo tá inovando, porque, claro, ele tá participando dessas discussões, ele sabe o que está sendo falado nas rodas eruditas, né, nas cortes, na própria corte que era o Vaticano, mas ao mesmo tempo ele tá ousando experimentar, tá ousando observar e registrar. Eu discordo de que ele é o primeiro. Se você for ver, Avicenna já fazia isso. Muitos outros faziam isso também. Aliás, falar Avicenna, leia os livros do Noah Gordon, não é, Alexandre? É o físico, né? Que tem um episódio com Avicenna genial, né? Mostrando justamente a genialidade do Avicenna. Sim. A minha ideia foi simplesmente equiparar com o Galileu, né? Claro que deve ter gente antes. Sim, eu não tô desmerecendo, não quero dizer que isso diminui a genialidade de Leonardo e nem que ele não deveria entrar ali também como um dos pais da ciência, muito pelo contrário, porque eu acho que o que dá mérito pro Leonardo e o que traz ainda um frescor do pensamento dele é que quando você falou de método científico, de alguma maneira, ainda se tem uma ideia de algo muito asséptico, sabe? De algo muito dentro de um certo... Manual de instrução. Exato, manual de instrução. E o Leonardo colava aquilo que era a ciência, digamos assim, ainda por nascer, com a vida, né? Sim. É a ciência que importa no fim das contas. Olha, eu tenho uma lista, essa eu queria ler para vocês para mostrar, porque acho que isso resume o que era Leonardo, o que era a curiosidade e o quanto era um sujeito fora da caixinha, não se limitava a dizer, eu sou de humanas, sou de exatas, eu sou um artista. A prospecção científica do cara. Veja as anotações de um dia dele. Tirar as medidas de Milão e seus subúrbios. 2. Desenhar Milão. 3. Pedir para o mestre de aritmética me ensinar a quadratura do triângulo. 4. Perguntar a Giannino, o artilheiro, sobre a construção dos muros da Torre de Ferrara. 5. Perguntar para Benedetto Portinari de que forma eles conseguem andar sobre o gelo em Flandres. 6. Pedir para um mestre em hidráulica me ensinar a consertar uma eclusa, um canal e um moinho lombardo. E a última anotação: buscar as medidas do Sol, que me foram prometidas pelo maestro Giovanni Francesi, o francês. Muito bom. Olha, um dia do sujeito. Isso era um dia. Um dia. Uma página que tem as notações do dia. Olha a variedade de interesses e de coisas que o cara estudava. Xarope. E que tinha a humildade de perguntar, né? Você vê que a base de tudo bom, é pedir mesmo. Opinião. Saber, ver quem sabe mais para te ensinar. Acho que é um baita exemplo, né? Isso é cara, muito que bom. Mas esse é o... Olha, tá aí. Essa é uma diferença também daquilo que é um cientista de verdade. Ele não tem vergonha de perguntar, ele não tem vergonha de errar. Ele sabe que quase sempre... O Einstein, você falou do Einstein, não é, o Foca? Ele falou, olha, é muito mais transpiração do que intuição, não é? Ou seja, é tentativa e erro, é ir atrás, é persistir... Essa é a definição de um cientista de verdade. O Alexandre falava de método científico também, né? Exato. Quer dizer, não era só um artista, mas era um cientista de verdade. Porque isso entra também, o Foca falou lá atrás, né? Dele estudar a natureza, como é que se forma rochas. Para mim, que desenho, não é? Bom, eu sou um desenhista rudimentar. Mas, por exemplo, entender o movimento do cabelo é importante, e ele foi atrás disso. Né? Entender como é que a água se movimenta. Desenhar água é dificílimo. Não é? As pessoas acham que é fácil. Não, desenhar água é difícil. Desenhar nuvem é algo muito difícil. Né? Esses elementos da natureza que ele estudou a exaustão. Não é? Ele quer tinha dizer, uma paixão por fluxos. Vai. Você falou da água, ele tinha uma paixão por fluxos que o fez estudar água, estudar eclusas, estudar esse tipo de coisa a exaustão. E no fim,
resultou que ele foi acabou nos seus estudos de anatomia descobrindo uma válvula do coração, que é a válvula aórtica do coração. Ele descobriu que pelo ciclo do sangue, o sangue girava ali em torno dessa válvula e ele fechava essa válvula para o coração filtrar o sangue. Esse tipo de coisa, ele chegava por uma conclusão olhando para um rio, sabe? Porque era apaixonado por essa criação de Deus. Muito interessante. Mas isso Mano, imagina muito... como é que devia ser um dia do Da Vinci. Sabe? Eu acordo de manhã, passo um café, um pão com manteiga. Agora, aí vou fazer o quê? Vou olhar o rio. A gente falando essas palavras difíceis fica parecendo que era um cara erudito, né? Mas essa é uma parte interessante. Então, você eu fico dizia que era imaginando como é que era um dia desse cara. Um cara de super bom humor, adorava pregar peças em todo mundo, era declaradamente gay, né? Gostava de se vestir muito diferente, gostava de se vestir de seda e de rosa e de se produzir bastante. Era um cara acho que ele chamava bastante atenção na onde vivia. Não se dava bem com dinheiro, né? Não sabia guardar bem dinheiro, não morreu super. Não sabia lidar. Por sorte, teve chefes que o valorizaram até o fim, mas ele sozinho não teria feito uma guilda de artistas do Leonardo e pagado funcionário, não conseguiria, não era empresário, acabava com todo o seu dinheiro. Tinha um baita déficit de atenção, era vegetariano, era canhoto, o que justificava a escrita maluca. Mais moderno e impossível. Que ele inventou para não borrar os cadernos, porque papel era uma coisa cara e tinta era uma coisa cara, ele escrevia de uma forma invertida. Por causa de ser canhoto, isso acabou virando um mistério também. Por muito tempo não se entendia a letra, porque ele espelhava as letras mesmo e tal. Enfim, acho que ele é uma amálgama, né? E nisso eu gosto daquela colocação do Steve Jobs, que é um personagem meio chato hoje em dia, assim, mas ele tem uma colocação... Que serve pra tudo, né? Numa formatura interessante que, mais no fim da vida da gente... A gente entende o caminho, a gente entende que tudo que aconteceu fazia parte de uma linha, né? Você consegue conectar os pontos e ver que tudo tem relação. Quando a gente fala do Leonardo, é bem visível isso, eu acho. Tudo que você vê que ele produziu no fim, todas as invenções que a gente nem vai falar, que eu convido todo mundo a procurar, de engenharia, de coisas malucas, de arquitetura, de tudo que ele propôs, tudo tem a ver com esse cara que ele foi, né? Essa metamorfose, esse cara que foi se construindo, esse cara diferentão, que não se enquadrou em caixinhas e quis ser sempre melhor, um cara que até o último dia de vida quis aprender e quis crescer. Acho que ele é um símbolo pra gente, assim, do século XXI. Por isso que eu acho que ele é até injustiçado e faço aqui meu papel de louvar o mestre Da Vinci. E olha, se andasse em São Paulo, ia encontrar o Da Vinci aonde? Lá na Praça Roosevelt. Certinho, fácil. Fazendo uns pichos ao contrário. Aí anda dando uns rolês de skate, depois descia lá pro São Bento fazer batalha de rima. Vai! E já que a gente tá aí, né, localizando o Da Vinci dentro de São Paulo, esse polo cultural que São Paulo tem, a Roosevelt e tudo mais, né? Eu li no Twitter há pouco tempo atrás, e rapaz, é que eu apaguei meu Twitter também, né? Porque eu quero paz, sabe? Eu quero paz na minha vida, né? E aí eu tirei o Twitter. Mas o que acontece? Um cara postou uma treta, mas uma treta forte dele com o Michelangelo. Eu li aquilo ali, eu ria, porque eu ouvi aquilo ali com o Nelson Rubens falando aquilo ali, cara. Verdade. Ok. Leonardo e Michelangelo era uma situação interessante, engraçada. É verdade, eles eram pessoas muito diferentes. O Leonardo é um cara bem-humorado, como diz o Vasari, bonito, andava pela cidade com jovens em volta, era engraçado, não entregava as obras, bem resolvido. E o Michelangelo era um cara tarado por trabalho, se diz que era meio corcunda, feio, também gay, e que tinha, isso a crítica do Leonardo aparece demais. Leonardo criticava que Michelangelo tinha um apego pela forma masculina. Você repara que nos trabalhos de Leonardo, isso é verdade. os homens não são tão musculosos. Nos trabalhos de Michelangelo,
Nos trabalhos de Michelangelo tem uma masculinidade um pouco erótica que Leonardo criticava muito. A Capela Sistina, eu vou te falar, parece a academia eles do se centro de São Paulo. Eles se criticavam muito entre si. Se dizia que quando um passava na calçada com seus alunos, o outro mudava de calçada. Era desse nível, eles não se davam. Caraca, essa era uma cena que eu queria ver, velho. Tem até uma história muito curiosa que o Duque de Florença, não sei se ele quis acabar com isso, não sei qual foi a ideia dele, mas que foi de botar os dois pintando um salão ao mesmo tempo, né? Leonardo pintava uma parede e o Michelangelo pintara a outra parede. Art Battle. Seria o Art salão Battle. principal do Palácio Vecchio, que obviamente não ficou pronto, Leonardo não aguentou ficar convivendo com o Michelangelo muito tempo. Nem o Michelangelo, porque era muito minucioso. Nem o Michelangelo. Nenhum dos dois conseguiu terminar as suas obras, né? A do Da Vinci, ela ficou pela metade, ela foi encoberta. Hoje se busca com ultravioleta, chama Batalha de Anghiari. Se busca com ultravioleta, ela está embaixo de uma outra pintura, então é delicado mexer, mas eles tentam encontrar vestígio. A do Michelangelo ficava do lado de lá da parede. Era o fim de uma batalha, acho que era da mesma batalha, só que enquanto Leonardo mostrava o momento dos homens lutando de cavalo e tal, Michelangelo mostrava uns caras caídos num rio e tentando se levantar, e todos os caras pelados. Tem a reconstituição. Então até nisso Michelangelo acho que fez pra agredir o Leonardo. Então eles não conseguiram terminar os seus projetos. É uma coisa curiosa. O que eu acho interessante, dois gênios assim da arte, né, que não se nessa coisa de seja Leonardo, seja Michelangelo, o que eu acho interessante é que o quanto que essa busca não a busca pela arte, mas o de você refinar a arte, o quanto que esses caras contribuíram para anatomia, para a ciência, para o conhecimento do corpo humano. Seja Leonardo, e nesse ponto ele é muito parecido com Michelangelo também, né? E que estudava os corpos à exaustão para poder Michelangelo reproduzir a perfeição e Leonardo porque estava interessado mesmo em conhecer, né? Isso é legal de ver que também essa rivalidade era frutífera, né? Cara, olha, eu queria ver muito essas tretas, viu? Verdade. Frutífera pros era uma dois, coisa né? que dá Com gosto certeza, né? Sim. E pra arte. Outra coisa interessante, por exemplo, é que é baseado nisso, Leonardo tentava fugir de alguns lugares comuns, assim, né? Por exemplo, quando ele pintou a Santa Ceia e mais ou menos daquela época em diante na vida, ele começou a pintar personagens bíblicos mais humanos. Ele começou a pintar personagens bíblicos sem auréola, Jesus sem auréola. Ele colocou Judas na Santa Ceia. Ele é o primeiro cara que põe Judas num quadro. Ele começa a fazer coisas mais baseadas nessa ideia dele de ser mais carnal, de ser mais tátil, o sagrado tá mais presente aqui e tal, justamente porque acho que ele observava os outros e ele falava, puxa, quero fazer diferente. Essa competição levava ele para cima, né? Sim, Bom, aí você fala do Michelangelo, das figuras bíblicas, né? Primeiro Davi, né? Mas depois aquele Moisés de Michelangelo, pelo amor de Deus, né? Que é o Moisés musculoso. Você sabe que o Davi, o Leonardo pediu para que fosse cobrido com uma folha de parreira as partes dele. Falou que era ofensivo. Falou que fazia parte da briga. Cara, eu imagino Leonardo da Vinci, né? Cobre é melhor, né? Só pra tretar, né? Michelangelo, você tá dando pinta. Michelangelo, dá uma segurada. Segura, mano, vai devagar aí, mano. Vamos falar de você e tal. O Sérgio, se tá ouvindo esse programa, vai me matar, porque agora eu também falei do Moisés, né? Não, olha. Lembra que ele falou do Fauno, que era o Moisés de... Olha, estamos tirando um sarrinho aqui de Michelangelo, mas é um grande, hein? Não aqui estamos diminuindo ninguém, por favor. É gênio também. Não, lógico, que você vai comparar a genialidade, não, mas ali na pintura, de fato, é sensacional. E na escultura, mas é interessante. Na escultura, Michelangelo é uma coisa, né? Parla, né? Parla, sim. Tá aí Pietà e Davi até hoje pra nos provar, né? E o Moisés e tudo, né? Tudo, né? E sem contar que não era o Charlton Heston, né? Porque fez o agonista. Né? Olha, galera,
o tempo vai adiantado, bicho. Alguém quer falar mais alguma coisa? Olha, eu queria falar de Dante, mestre de Maquiavel, mas deixa isso pra um outro programa, quem sabe. Mas eu acho que é importante falar também que o Da Vinci termina a vida devoto, hein? Era, assim, ao final da vida, reconhecido, pelo menos oficialmente, como um católico praticante, recebe os sacramentos, né, morre em paz e vai pro céu. Você sabe que isso tá naquelas teorias de conspiração, eu sempre estudei bastante, não há nenhum momento que o Da Vinci deixa de ser religioso, sabe? Ele só era um cara distraído e que nunca teve, vamos dizer, ele nunca prestou muita atenção nisso. Mas ele sempre, você vê bem claro que ele sempre acredita numa criação, ele sempre acredita numa força, tanto que ele fica tentando descobrir essas relações de ser humano com natureza e tal, porque ele acredita que há criador, e isso você vê claro em todos os escritos, assim. Então eu acho que no fim ele acabou tendo mais contato com a liturgia, né, sei lá, estando mais próximo, mas em nenhum momento da vida dá pra dizer que ele se parecia com algo como um ateu, não é uma coisa que não, acho que faz parte das teorias de conspiração. Vai ver que talvez, no mínimo ele era um franciscano. Não, mas eu acho que talvez, por ter transtorno de déficit de atenção, ele tivesse alguma dificuldade de viver uma religião mais, vamos assim dizer, mais sistematizada, né? Porque quer queira ou quer não, quem tem transtorno de déficit de atenção, e aqui, não é, caminha um pouco no oposto daquilo que é a concentração para a oração, entender os ritos e as sequências de uma Santa Missa, tem tudo isso também, né? Não sei, é uma suposição, de novo, é uma opinião. Opinião não significa que é verdade, mas você liga uma coisa a outra, a gente consegue aí ter alguma ideia também sobre isso. Mas era um cara que gostava de viver, não é? Foca colocou aqui uma frase dele, eu acho que isso talvez resuma o Da Vinci, né? Que é: um dia bem vivido traz um sono feliz, uma vida bem aproveitada traz uma morte feliz. Exato. E de fato a vida é curta, né? Eu acho que a gente tem mesmo que tentar vivê-la. Acho que a religiosidade dele tem mais a ver lá com o Cântico de São Francisco, o Cântico das Criaturas. Sim, né? Do irmão dúvidas. Sol, irmã Lua. Sim. E tal. Né? Então, e mesmo o Cântico de Daniel, né, Alexandre? Obras do Senhor, bendizei o Senhor, né? Exatamente. E era um período em que isso era possível também, essa exuberância, enxergar a exuberância na natureza estava sendo redescoberto naquele período, né? Exato. Sim. Ou explicitado mais, né? Assim, pra eu não me contradizer. Falei muito hoje. Eu queria deixar cinco ideias que a gente pode aprender com o Leonardo, que eu carrego pra minha vida, assim, que são muito importantes, assim. Acho que para todo mundo que está nos ouvindo, se a gente tem ouvintes jovens, gente que está construindo sua vida, construindo o seu modo de pensar, acho que a primeira é ser incansavelmente curioso. Ser curioso, perguntar, ir atrás das coisas, pesquisar, tentar entender acima de achar que tem resposta. A segunda, o conhecimento pelo simples prazer da busca, do próprio conhecimento. Conhecer por conhecer. Por que eu preciso saber disso? Porque é interessante, porque você está crescendo, você está sendo alguém legal. melhor, porque é legal, né? A outra, cria para você e não só para os patronos. Isso é uma coisa muito atual. Tá, todo mundo tem um trabalho chato, detesto o meu trabalho. Crie para você, produza coisas para você, além daquilo que você faz por patrono, por dinheiro. Acho que isso é um baita conselho de Leonardo. O outro é, muito atual também, respeite os fatos, respeite a natureza, não lute contra os fatos. E o último, que acho que faz parte da vida de todo mundo, que fazia parte do bom humor dele, é procrastine. Poxa, quem nunca? Mas uma hora você tem que parar de procrastinar, desligar o podcast e voltar pro mundo real.
Exato, e liga a trilha sonora de Skyrim, que é a melhor coisa pra produzir que existe nesse mundo. Chega, gente, e assim a gente termina mais uma conversa, dessa vez falando sobre Leonardo da Vinci, abrindo todos os códigos, os códices, os códigos existentes e os não existentes. A gente agradece muito você que ouviu, você que continua partilhando, você que continua aí aguentando a gente. Valeu, olha, eu nem agradeço mais o Foca, porque não tem que agradecer mais quem é membro honorário, né, Alexandre? Já tem até carteirinha, já tem a chave da porta e tudo mais, passa, né? lá no RH. Passa lá. Ó, uma mensagenzinha final que eu tinha esquecido. Vai lá. Quando você for tomar uma caipirinha no fim de semana, passa no mercado nesses tempos de quarentena, pega um velho barreiro, faz a sua caipirinha e brinda o Messi Leonardo, porque ele tá no rótulo dessa patrimônio do Brasil. Olha aí, rapaz. Agora eu vou tomar com mais gosto. Olha, tem a parada do site, não é isso, Foca? Ah, sim, pra todo mundo que ouviu esse programa e que tá pensando em um monte de coisa que a gente falou e coisas que a gente não falou, a gente produziu uma pauta grande, com imagem, com pesquisa e tudo, e a gente tem o prazer de dizer que o site de Uma Conversa está no ar nesse momento que você tá ouvindo. E você pode ir lá e conferir isso tudo aí. Pela primeira vez a gente tem orgulho de falar link no post. Aê, Alexandre. Uma o Foca conversa conseguiu convencer a gente, viu? Rapaz, sempre que o Foca participa, esse joguinho dá um salto no nível. Acessa lá, umaconversa.com.br, manda mensagem pros meninos aí. Aê, manda, velho, manda pro Foca também. Olha, em época de quarentena, sem beijo, senhores. Sem abraços. Aperto de mão virtual. Tchau, tchau. Aê, até mais, falou. Falou.